Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder. Todas as semanas, nos lares de brasileiros de todos os estados do Brasil, recebe-se esse programa. E o programa objetiva mostrar um pouco o que é o poder, através das figuras que detêm o poder. Os senhores normalmente têm conhecimento do poder pelas notícias de jornais. E nós procuramos o nosso poder, nosso programa, por isso chama-se Anatomia do Poder, mostrar o poder através daqueles que detêm, como pensam, como é que dirigem os segmentos, ou do poder público, ou do privado, da imprensa, sindical, acadêmico, religioso, o que permite efetivamente que os telespectadores, nesses últimos quase 6 anos, em que o programa vai ao ar todos os domingos, ter conhecimento do poder no Brasil. E tenho hoje um amigo, nossos conhecimentos foram muito mais epistolares durante todos esses anos, trocamos muita correspondência, que é coronel do Exército, coronel da Reserva, e que, além de ter sido um militar de expressão no Exército Brasileiro, tem em comum comigo em que gosta de política, mas fundamentalmente é um historiador. Sou da Academia Paulista de História e tem acompanhado os escritos e os artigos, não só de reflexão política no momento, mas também sobre história. Nós vamos falar então com o coronel Sérgio Paulo Muniz e vamos ouvir um pouco da sua carreira, da sua visão histórica e principalmente numa matéria que ele talvez seja um dos maiores especialistas no Brasil, que é a história militar no Brasil. Meu caro coronel, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. E vamos começar de imediato. O senhor foi levado ao Exército por vocação desde criança, ou esta apareceu já numa idade em que... O que o levou? Foram os seus pais que gostariam que o senhor fizesse, ou realmente uma vocação que apareceu desde criança? Doutor Ives Ganda, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Cumprimento nesse momento os telespectadores da Rede Viva. E respondendo, é um tópico que me envaidece dizer um pouco de onde eu vim, né? De que momento eu vim. Eu sou aquele carioca típico da Tijuca, dos anos 60, e respondendo a sua pergunta, eu acho que essa vocação brotou naturalmente de um momento da sociedade brasileira em que o prestígio das Forças Armadas, junto às classes, todas as classes do país, estava muito claro. Esse prestígio era evidente e eu convivi com vários militares, vizinhos, aquilo brotou naturalmente. Aproveitando a sua pergunta, alguns anos depois quis o destino que eu servisse na Academia Militar como capitão, incumbido de fazer, dentre vários trabalhos, uma análise de provas e estatísticas. E houve um momento que se questionou, se propôs ou se colocou que estaria havendo uma proletarização, uma degradação dos oficiais do Exército. Os primeiros estudos feitos, os primeiros dados que surgiram mostraram que não era nada disso, que o extrato do oficial do Exército já nos anos 80 continuava a ser exatamente o mesmo dos anos 50 e 60. O que nós estávamos vivendo era uma crise de valores em que a nossa classe média estava perdendo algum desses valores. Mas por renda familiar, por origem de categorias sociais no país, o oficial do Exército era o mesmo. E disso eu muito me orgulho, porque eu me entendo como um produto típico dessa classe média brasileira, urbana, dos anos 60, e que aprendi desde cedo, também já da minha família, a aderir e a defender valores que são caros às nossas Forças Armadas, para os quais hoje a nossa sociedade se volta. Aliás, esse aspecto é extremamente importante, senhor telespectador. Eu sou professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército há 28 anos
e da Escola Superior de Guerra há aproximadamente 20 anos. Tenho dado palestras para o alto comando, etc. O nível de patriotismo que se encontra nas Forças Armadas, se comparado com o que nós vimos ultimamente desventrado dos porões brasileiros, do Rio de Janeiro, etc., é um diferencial monumental. Nós estamos com uma moral, por exemplo, se fala em pátria, se fala em dever, como uma obrigação de servir. E muitas vezes não se percebe nas classes, nas Forças Armadas, eles participam, como eles vão crescendo e sendo naturalmente selecionados. Alguém que começa a carreira militar para fazer carreira pessoal, para alavancar carreiras políticas futuras, etc., ele termina não tendo espaço. E vai se percebendo desde o início aqueles que têm vocação para servir e aqueles que querem servir a instituição. Então não tem espaço. E se percebe na evolução dos militares. Basta dizer que quando a presidente Dilma quis recentemente, ainda quando presidente, mudar a reforma de seleção nas escolas militares, a reação do general Vilas Boas foi imediata. E ela, em 24 horas, foi obrigada a recuar. Queria dizer, a democracia lá dentro, fazer como se aquilo que está na Constituição, hierarquia e disciplina, no artigo 142, que são fundamentais, espinha dorsal, deixasse de existir para irem as teorias ideológicas, fazendo com que o conceito de servir caísse. Os senhores não podem imaginar, esses 28 anos, sou professor de universidade, sempre tive em contato com o meio acadêmico, professor universitário há 57 anos. Mas o meu prazer de ser professor da Escola de Comando de Estado Maior do Exército, professor emérito da Escola de Comando de Estado Maior do Exército, é dos maiores prazeres como professor. Porque quando se está conversando com aqueles coronéis que vão ser os de quais saíram os generais daquele ano, se percebe o idealismo, o patriotismo que, infelizmente, nós gostaríamos de ver em diversas outras classes sociais. Infelizmente, o Brasil, que hoje vive uma crise moral, não tem nessas outras classes. Nisso eu concordo plenamente com o amigo. Eu tive a oportunidade, a felicidade de um amigo comum nosso, o senhor já fez questão de pontuar isso, de ter um primeiro livro prefaciado pelo embaixador Roberto Campos. E, ao final do prefácio, que eu acho que é o melhor do livro, ele extraiu no verso da publicação essa referência que o senhor coloca aqui, de todos os grupos sociais do país. Os militares, são palavras de Roberto Campos, particularmente do Exército, pela sua vivência, uma modesta vivência no interior do país, eles metabolizam esse sentimento de Brasil. Eu achei uma colocação preciosa feita por um autor denso e profundo de formação liberal. Ele colocar isso com a precisão que ele colocou, feita aqui a menção ao senhor nesse ponto. Não, e esse aspecto, porque também o meu primeiro livro de economia foi prefaciado pelo Roberto. Roberto, nós fundamos juntos a Academia Internacional de Direito e Economia, e o dado interessante do Roberto, e o livro meu era o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos, era o título. Desenvolvimento econômico, segurança nacional, teoria do limite crítico, e o Roberto prefaciou. Era uma figura notável. E ele terminou o prefácio do meu livro com uma frase, daquelas típicas frases do Roberto, que as pessoas não sabiam o que eram as Forças Armadas. E dizia o seguinte: a melhor forma de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Isso ele procurava. Era mostrar quais eram os fatos reais, que o Brasil não vivia essa fatalidade que nós estamos vivendo hoje, a fatalidade de, enfim, termos
desventrar de corrupção que entristece todos os brasileiros. Mas vamos falar um pouco, estamos chegando ao fim desse bloco, e vamos deixar isso para o segundo bloco. Eu gostaria que a sua figura de historiador, Coronel, falasse um pouco sobre esse curso, que aliás foi um curso no Instituto Histórico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, sobre a história militar no Brasil. E vamos falar sobre isso no segundo bloco. O senhor me explica o que o levou e foram as matérias que foram dadas, que o brasileiro conheça o que é a história militar do Brasil, que formatou realmente o Brasil de hoje. Muito Vamos obrigado. agora aos nossos comerciais. Muito obrigado pela pergunta.